Hermanos e hermanas, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse cantinho aqui que foi criado com tanto amor, com tanto carinho. Hoje eu estou muito feliz que a gente está estreando um quadro novo aqui do canal, que é o nosso podcast Diálogos Energéticos. E como primeira convidada, trago uma amiga super querida, que é a Lu Drissen, formada em psicologia, terapeuta alquimista integrativa. E vou deixar a Lu mesmo aqui se apresentar para que vocês conheçam todo o trabalho dela. E hoje a gente vai falar sobre casamento alquímico, que é um tema muito maravilhoso para quem está dentro de um despertar espiritual, numa dinâmica de chamas gêmeas. Acompanhe a gente aqui no rolê que vai ser muito legal. Lu, muito prazer, gratidão por ter aceitado o meu convite, para a gente poder bater esse papo aqui, conversar um pouquinho sobre casamento alquímico. A gente vai falar muita coisa legal hoje. Gostaria que você se apresentasse para as pessoas aqui te conhecerem um pouquinho melhor. Eu estou muito feliz de poder participar desse quadro, de poder compartilhar com as pessoas também um pouquinho das conversas que a gente tem, né, nos bastidores sobre esse processo todo, né? Então, eu sou a Luísa Drissen, eu sou formada em psicologia, mas hoje eu atuo como terapeuta alquimista, né? Porque a minha relação com os 4 elementos da natureza foi uma coisa que me impactou muito e que participa muito desse rolê todo de despertar espiritual, né, de dinâmica de chamas gêmeas, e isso foi uma coisa que contribuiu muito para o meu caminho. Então, eu acabei fazendo essas formações, né, do Joel Aleixo, com os florais do Joel Aleixo, né, com a Lugamashi, com o chakra do tempo, né, então eu utilizo hoje várias ferramentas que me ajudam a entender como caminhar de uma forma mais saudável com os 4 elementos da natureza, né, e hoje eu estou fazendo esse trabalho, assim, com muito, muito, muito carinho e muita satisfação também. Obrigada, Fê, por me dar o espaço também aqui para a gente poder trocar ideia, né? A gente vem falando bastante, vem conversando bastante, né, Lu? A gente tem um contato bem constante nos atendimentos. Lu me auxilia muito com o trabalho dela, eu auxilio ela também com a autocura estelar. Enfim, essas trocas têm sido muito ricas, de fato, e de muitas descobertas. E a gente tem um rolê em comum, por isso a gente decidiu fazer esse vídeo, inclusive, né, bater esse papo aqui abertamente, que é falando sobre casamento alquímico. E porque o que acontece? Muitas vezes a gente acredita que para que aconteça de fato, se consolide de fato o casamento alquímico, né, já precisa, dentro de uma dinâmica de chamas gêmeas, por exemplo, estar em união física ali, né, de fato. Mas a gente se esquece muitas vezes que cada caso é um caso. E assim, muitas fases, entre aspas, muitas questões podem já ter sido trabalhadas em outras experiências, em outras vidas, em outros espaços-tempo. E não necessariamente, eu estava até falando isso ontem num atendimento, que eu acho super importante a gente frisar, não necessariamente o processo evolutivo, você já está em reunião, então tem um processo evolutivo mais avançado do que aquela outra dupla que ainda não está em reunião, mas assim, cada caso é muito um caso, e as fases, por mais que a gente tente colocar numa linearidade de tempo, de passado, futuro, presente, enfim, não existe muito isso, né? A gente tem visto cada vez mais, inclusive com os atendimentos, enfim, com os exemplos que chegam até nós. E eu e Lu, ainda não estando em reunião física com o complemento divino, já passamos pelo casamento alquímico. E assim, a minha experiência foi diferente da experiência da Lu, e ao mesmo tempo tem muitas coisas em comum que aconteceram também. Então a gente vem trazer um pouco sobre isso, falar um pouco também o que realmente é esse casamento alquímico, né? Porque às vezes a gente traz aquela ideia de que casamento alquímico é só reunião. Pô, estamos juntos ali, ó, uniu as duas polaridades, parará, estamos equilibrando yin yang. Porém, pelo menos pela minha perspectiva, esse equilíbrio ele precisa acontecer internamente, né? Dentro da sua própria polaridade, primeiramente,
esse equilíbrio yin yang, e com isso eu vou trazer a perspectiva da autocura estelar. Lu, peço que traga toda a sua perspectiva também, como terapeuta Uhum, alquimista, né, falando dos elementos e tudo mais. E uhum. com isso a gente vai entendendo melhor o caminho e, né, conseguindo colocar no nosso próprio rolê. Sim. Então, fala um pouquinho aí sobre a sua É, perspectiva do casamento alquímico, sobre a sua experiência, e a gente sim. vai trocando. Pois é, né? Eu já sei que esse casamento aconteceu, essa informação chegou para mim já tem uns 2 anos, mais ou menos, né? Numa consulta com a Adriane Lorenzini, ela me trouxe, mas na época, como ela ainda não tinha entrado nesse assunto, nesse tópico do casamento alquímico, era um assunto que a gente não tinha ouvido ainda falar amplamente, né? Então, eu naquela época não fazia a menor ideia do que ela estava falando. Porque o que que ela me disse na época, né? Eu vejo que vocês já estão casados no plano espiritual. Digamos assim, na 5D vocês já estão casados. E eu confesso para ti que na época eu não entendi o que que ela quis dizer com isso, e aí eu, tipo, arquivei essa informação do tipo, ok, nesse momento eu não tô entendendo exatamente o que que ela quer dizer com isso, eu não sei, digamos assim, a relevância disso, né? E aí, tá, ok, arquivei aquele assunto e não pensei mais nessa questão, assim, tipo, sabia disso, mas, né? E aí, recentemente começou a vir esse assunto, as pessoas começaram a falar mais sobre, né, o que que era o casamento alquímico de fato, né? E aí eu lembrei recentemente, né, de que isso já tinha sido dito para mim, né? E eu pensei, bom, será que é então isso que aconteceu comigo? Aí eu fui tentar entender melhor o que que isso significava, né? Porque eu não estou reunida na matéria, né? O que eu via sendo falado sobre o casamento alquímico era de que, digamos assim, era um processo que vinha na esteira da reunião na matéria, né? Como assim, geralmente, né? O que se espera é que haja a reunião na matéria para que daí o casamento alquímico, ou seja, o casamento espiritual aconteça, né? E eu pensei assim, bom, então o que que isso quer dizer na minha jornada, né? Claro que, como a Fê disse, cada jornada é uma jornada, elas são únicas. Por quê? Porque nós somos seres únicos. Então, as experiências que a gente teve, imagina, se dentro de uma encarnação só, a gente já tem uma multiplicidade enorme de experiências que já nos tornam únicos só dentro de uma encarnação, imagina se a gente considerar toda a nossa existência, né? Então, o que que aconteceu na minha dinâmica? É que eu e o meu gêmeo já conseguimos concluir uma série de experiências, aquelas, digamos assim, o suficiente ou necessárias para que a gente conseguisse já alcançar um nível, né, suficiente ali de aprendizados para se reunir espiritualmente. Porém, a gente ainda tinha muitos resgates para fazer. Nós tínhamos resgates entre nós dois, né, enfim, questões kármicas, questões de desequilíbrios energéticos que precisavam ser resolvidos, entre outras experiências, porque, claro, uma encarnação em que nós estamos juntos aqui, agora nessa encarnação presente, né, mas cada um também veio com, né, tem outros aprendizados com outros espíritos, de outras questões que são de fora da questão da dinâmica de chama gêmea, né? Sim. Então, nós tínhamos dos dois essas questões a resolver, né? Então, eu entendo que, ok, em outras vidas a gente conseguiu alcançar esse nível ali de expansão, né? No nível mais 5D, né? Espiritualmente, porém, nós ainda temos, né? Coisas a resgatar e a resolver e a equilibrar, tanto entre nós quanto em outras experiências com outros espíritos, né? É esse que é o ponto que é muito legal, assim, a gente trazer para a consciência, porque
Principalmente em início de dinâmica, como a gente está com a consciência um pouco menos expandida ainda sobre o rolê especificamente, então, assim, é aquela coisa muito obsessiva, de uma certa forma, e, assim, o foco é só na reunião, no relacionamento, porque realmente precisa acontecer esse magnetismo nessa intensidade para que a gente siga no caminho, senão a gente não segue. Se não vai pelo desejo do príncipe do cavalo branco, a gente acaba, né, da princesa sendo resgatada no castelo, a gente acaba não indo, né? Ego, natural, estamos aqui humanos, então, assim, a gente tem toda uma mudança acontecendo. E é interessante você trazer isso, Lu, porque quando a gente começa a ter a consciência real do propósito dessa dinâmica, do propósito dessa união, do propósito da reunião física, enfim, para que aconteça a fusão, a evolução, a ascensão daquela alma, a gente começa a ver de fato quanto é uma jornada individual. E o quanto, principalmente quando se fala em casamento alquímico, traz aquela sensação de, então estarei em reunião, né? Não tem como um casamento alquímico acontecer sem eu estar em reunião. E lê do engano, porque na verdade, assim, é um processo individual da mesma forma, né? Tem vários estudos, inclusive, de várias culturas que já falava sobre casamento alquímico, com outra nomenclatura, enfim, trazendo uma outra, outros nomes, mas para um mesmo rolê. Vamos falar assim. Uhum. Então, assim, isso já é muito antigo. E quando a gente para entender isso, no meu caso, por exemplo, aconteceu como você. Quando eu cheguei na Adri, que inclusive adoro o trabalho da Adri, honro muito o trabalho da Adri, ela falou comigo também, você já passou por vários casamentos espirituais, né? Na primeira sessão que eu fiz com ela, você já passou por vários vocês já passaram por vários casamentos espirituais. E eu ainda não entendia o que era isso também. Só que esse que foi o ponto. Depois disso, teve um processo imenso de dinâmica ali, trabalhando um monte de coisas. E quando chegou o momento que eu chamo de integração do casamento alquímico no plano físico, mesmo sem estar em reunião, que foi um rolê acentuado. Ali que eu despertei de fato para o que ela tinha falado lá atrás. E que eu não entendi ainda, porque realmente tem muita coisa, falo isso em outros vídeos meus, que, sei lá, eu estudei lá em 2008, em 2012, e teoricamente, conscientemente, assim, racionalmente, eu sei, explico, falo sobre, mas antes da gente experienciar mesmo, o negócio não integra. E aí, quando Uhum. integrou, que vieram todos os sintomas, entre aspas, né, físicos, no corpo, na vida, na percepção consciencial. Aí que eu vi que o rolê estava realmente assim, consolidando, e eu peguei, aí me veio aquela dúvida, eu falei, como é possível? Porque até então eu achava que não era possível. Como é possível eu ainda não estando em reunião física esse casamento ter acontecido? E depois, conversando com a Adri, ela confirmou, aconteceu. É exatamente isso que está acontecendo. Por quê? Começa a acontecer uma integração de vidas ali, né, que eu brinco, eu ando falando muito, que é como se o espiral estivesse se achatando, né, a bifurcação vai juntando ali, e com isso traz uma expansão gigante, porque tudo que está ali arquivado naquela alma, né, vem à tona, vem para nossa percepção. E às vezes nesse momento a gente sente com intensidade maior os desequilíbrios que a gente está pronta para olhar. E aí acredito que a gente entra muito no seu rolê falando sobre os elementos, porque quando a gente fala de yin yang, a gente está falando dos elementos, né? A gente está falando a gente está falando de água e de terra, se não me engano. É água e terra? O yin? Ah, eu Ou para vou você não divide muito assim? Que Não, tem essa divisão para alquimia, mas digamos assim, para astrologia é um pouco de uma forma, porque, né, os signos sim, têm a polaridade yin e yang, né? E daí sim. sim, terra e água são yin e fogo e terra são yang. Mas quando a gente fala dentro da alquimia, por exemplo, a gente considera que a gente herda de pai e de mãe determinados elementos, né? Então,
quando a gente tem que considerar primeiro o corpo físico, né? Uhum. O que é o DNA, que é o XX ou XY, né? Então a gente considera XX, que é um corpo feminino, para alquimia, tá? Isso não quer dizer. Eu sei que, né, existem outras questões genéticas que às vezes podem acontecer, né? Enfim, isso não tem a ver com o papel de gênero nem nada disso. A gente está falando de energia. Sim. Então, quando a gente tem um corpo feminino, esse corpo feminino ele já vem equipado, digamos assim, com, aliás, ar e água que formam a substância mercúrios para a alquimia, né? Então, a gente tem os quatro elementos e a gente tem a interação entre eles, que são as substâncias alquímicas. Então, o corpo feminino já vem equipado de água e ar, que formam mercúrios. O Uhum. corpo masculino, ele já vem com fogo e terra, que são a substância sulfur ou enxofre, né? Quando a gente tem, por exemplo, um corpo feminino, ele vai herdar a substância sulfur ou terra e fogo do pai, né? Então é Uhum. o pai que vai nos dar esses elementos, né? É a nossa ancestralidade masculina, é o nosso DNA que vem do pai, que é para a alquimia a serpente do pai, a serpente solar, né? Sim. Que é Só a uma nossa energia pergunta, ali. Lu. Por exemplo, aqui a gente está falando 100% de energia, mas quando você Uhum. fala herdar, a gente está pegando toda aquela energia ancestral, yang, digamos assim, Uhum. né, Isso. paterna, mas em algum momento, como estamos encarnados, tem alguma Uhum. herança também biológica que entra na alquimia ou somente energética? Ah, que, eu considero que sim, que tem uma herança que é biológica também, mas, na verdade, quando a gente encarna, a gente absorve muito também dos elementos do ambiente e do planeta Terra. Na verdade, onde a gente mais vai absorver, né, interagir com os elementos, vai ser através, por exemplo, da energia telúrica, que é a energia que vem do planeta, porque a gente absorve ela pela sola dos pés, pelos chakras dos pés, né? Ela sobe pelas nossas pernas, ali até a altura mais ou menos dos joelhos, que é Sim. onde essa energia vai se transformar, vai sofrer uma transformação ali e se transformar na nossa energia pessoal. Uhum. Ali a gente já começa a ter a nossa interação com os quatro elementos, né? Porque a Uhum. energia telúrica ela é muito quente, ela é uma energia quente que já é rica em terra e fogo, né? Então, essa é a energia, por exemplo, que como ela sobe ali pelas pernas, que vai nos ajudar a caminhar, ela forma a base das raízes da nossa árvore da vida, Uhum. né? Uhum. Então, a gente absorve um pouco, né, geneticamente, um pouco, né, tanto energeticamente quanto geneticamente, a gente herda um pouco ali de pai e de mãe, da ancestralidade, mas a gente está o tempo todo interagindo e absorvendo os quatro elementos no ambiente, porque os chakras, eles absorvem, né, os quatro elementos do ambiente, Uhum. né? Uhum. Na alquimia, a gente entende que os quatro elementos, por exemplo, se a gente for olhar para como é que os chakras se estruturam dentro para a alquimia, né? O olhar da alquimia é como se os quatro elementos fossem as pazinhas de um ventilador, né? Então imagina que o Uhum. chakra é como se fosse, né? Ele é um cone, né? E dentro dele é como se ele tivesse quatro pazinhas de um ventilador, e cada uma dessas pazinhas são os quatro elementos. Então, quando eles estão equilibrados, né, o chakra se movimenta na velocidade, na frequência que ele precisa, absorvendo, né, os quatro elementos do ambiente. Quando há um desequilíbrio, esse girar do chakra fica atrapalhado, né? Porque pode ter, por exemplo, excesso de um elemento, excesso do elemento terra, vai começar a pesar aquela pazinha do elemento terra e começa a dificultar o movimento daquele chakra, né?
E isso também acontece quando a gente, naqueles elementos que a gente herdou de pai e de mãe, como, né, da maneira como a gente herdou. Então, por exemplo, eu tive uma relação muito, um exemplo, tive uma relação muito problemática com o pai, tem uma história, né, mais traumática com o pai, esse pai eu já vi, né, já vem de uma ancestralidade mais complicada, e eu posso ter ali, por exemplo, um excesso de fogo, Uhum. né? Esse excesso de fogo que eu já herdo do meu pai, né, vai talvez me causar alguns problemas de excesso de fogo nos meus chakras, que se o meu chakra ficar absorvendo muito excesso de fogo da minha aura, né, esse fogo pode acabar indo para o corpo físico. E no Sim. corpo físico, o elemento fogo ele tem uma afinidade muito grande pelos ossos. Então, isso pode me trazer doenças nas articulações, nos ossos, pode me dar artrite, pode me dar artrose, né? Doenças desse tipo. Só para dar um exemplo de coisas que podem acontecer nessa relação. Sim, sim. E é interessante você falar isso, porque assim, a minha cabeça funciona assim, né? Enquanto você está Uhum. explicando É. sobre os elementos, por essa perspectiva toda alquímica mesmo, eu já vou relacionando com feridas de alma. Porque, por exemplo, dentro de um processo de despertar espiritual, né? A gente pode Uhum. falar de dinâmica de chamas gêmeas aqui, ou a gente pode ampliar, porque despertar espiritual é despertar espiritual. Vai Sim, acontecer a ativação de feridas de alma de qualquer forma, estando em dinâmica ou não. Então a gente sim. pode ampliar esse leque. E aí, quando a gente para pensar nesse equilíbrio ou barra desequilíbrio energético referente aos elementos que você já vem nesta vida, digamos assim, com aquilo Uhum. arquivado, justamente Uhum. para ser equilibrado, você entende a relação paterna-materna, que, né, a maior parte das feridas estão ativadas ali, que elas já são da alma, mas estão Uhum. ativadas ali. Você já entende que vem mostrando para você, de uma certa forma, aonde aquilo ali não está muito Sim, legal. E a sim. partir disso, vem, por exemplo, dentro de uma dinâmica de chamas gêmeas. Vai ter um espelhamento gritante com o complemento divino de, né, algumas feridas em específico, exatamente. É como se fosse assim, ó, gata, eu tô mostrando pra você. Você tá vendo? É, Não. Então deixa eu te é, sacudir aqui, ó, porque aí você sim. enxerga, porque aí vai doer lá e você vai enxergar, né? Exatamente para poder enxergar. E nada mais é do que o quê? Equilibrar o seu yin yang interno, equilibrar os seus quatro Uhum. elementos. Sim. A gente chega onde? No casamento alquímico. Tô fazendo essa relação só porque às vezes quem tá assistindo a gente aqui pela primeira vez, né, o primeiro vídeo e não viu a gente ainda falando sobre todos os rolês que eu falo aqui no canal, às vezes pode ficar assim, tá, mas o que que isso tem a ver com o tal do casamento alquímico que elas estavam falando lá no início, Sim, sim, sim. né? E aí, para poder começar a costurar e entender a relação, é exatamente isso. Trazendo esse equilíbrio interno aí desses elementos, naturalmente seu casamento alquímico vai acontecer indiferente de reunião física ou não Uhum. nesse momento do É. tempo. Que aí já é um outro momento, é um outro rolê, que depois, né, a gente fala sobre isso depois. Mas como é Uhum. interessante trazer essa perspectiva de clarear mesmo coisas que às vezes a gente acha que não tem nada a ver com o Uhum. caminho, com o rolê, com o processo de despertar, com a jornada espiritual, com o processo de curas de fato, né? Porque às vezes a pessoa fala, tá, eu tô em dinâmica de chama gêmea, mas tenho, sei lá, a ferida da traição muito ativada. Uhum. Nesse momento do tempo, estou em separação e parará, parará, parará. Poxa, olha toda essa ancestralidade, faz o equilíbrio aí desses elementos, não sei o que, não sei o que. Vai começar a trabalhar. Eu tenho recebido muitas informações hoje de clientes mesmo, minhas, e assim, com processos de casamento alquímico iniciando, acontecendo, finalizando, sem estar em reunião. E porque Sim. chega também um estado consciencial num determinado momento, que quando você entra nesse equilíbrio, né, que a gente está chamando de casamento alquímico, nesse equilíbrio yin yang, instaura uma paz interior, que é uma coisa que a gente não consegue de forma nenhuma antes de ter esse equilíbrio. Por mais que você se esforce o tanto que você quiser, não consegue. Então, tipo assim, tá doendo, tá difícil, tá? Poxa, vai aí, segue nesse caminho, vai atrás desse equilíbrio através dos elementos, vai trazer uma percepção gigante para você e, quem sabe, ajudar realmente quem sabe não, vai ajudar 100% nesse alinhamento de, desculpa,
de energia yin yang, né? Nesse sentido. Não, e tem mais um ponto que eu acho que é bastante relevante em relação à dinâmica de chamas gêmeas e a questão dos quatro elementos, né? Pelo menos no meu caso, né? É, por exemplo, o elemento que eu tenho em excesso é justamente o que falta no meu gêmeo, e o que ele tem em excesso é justamente o que falta em mim, que é uma coisa bem interessante, né? Porque sim, tem a ver, né? Por exemplo, dentro dos tratamentos que se pode fazer, por exemplo, com os florais, Uhum, né? Existe a limpeza das serpentes, que é o quê? É a gente limpar esses desequilíbrios que a gente herdou de pai e de mãe, seja da ancestralidade, seja da experiência com um pai e mãe nessa encarnação, né? Ou até mesmo. Enfim, são questões que vêm ali da nossa construção, né, dos elementos, né, e que podem ser limpos e equilibrados, que resultam nesse equilíbrio interno, né, porque a gente uhum, entende que as serpentes, né, assim, metaforicamente dizendo, né, elas constituem a energia dos chakras, né, então é como a gente entende, por exemplo, que a serpente masculina, ela passa pelos chakras ímpares, né? Ela serpenteia pelos chakras ímpares e a serpente feminina, a serpente da mãe, ela serpenteia ali, ela passa pelos chakras pares, uhum. né? Então, esse tratamento, ele é uma limpeza desses desequilíbrios, desse histórico, né, dessa relação com o feminino e masculino dentro da gente, para Uhum. que no final tu passa primeiro por uma limpeza, depois uma potencialização da parte positiva, né, ou seja, de a gente ativar o lado positivo e yin yang dentro da gente, né, porque sim, a gente precisa dessas energias, né, e Uhum. integrar elas no final, né, ou seja, no final, ele é um casamento alquímico interno, né, dentro Sim, da gente. exato. É esse que é o ponto. Ele é Uhum, interno. Quando ele chega a externar, beleza, dentro de uma dinâmica, as duas polaridades já estão equilibradas, aí acontece a união ali para equilibrar juntamente. Mas ele é interno. E olha como uhum, é que é interessante. Eu vou até vou explicar uma coisa que eu tenho estudado bastante, eu vou te fazer uma pergunta no final, pela perspectiva, né, que você está trazendo, toda das sim, serpentes e tudo mais. Porque o que que tá. acontece? Muita gente chega para mim e fala, Fê, você tem uma energia feminina muito expansiva. Como é que eu faço para equilibrar minha energia feminina? O tempo todo as pessoas pedindo sobre a energia feminina que identificam Uhum, muito forte em mim. E eu tenho feito um estudo bem aprofundado com uma astróloga maravilhosa, que é a Vânia Faria. Inclusive, tem um rolê muito legal que a gente vai trazer logo mais. E olha como é que é interessante. Pela astrologia, dentro da energia feminina e dentro da energia masculina, então a gente está falando aqui de yin yang, né? Pelo tal, a gente usa yin yang para ficar mais fácil de relacionar. sim. Dentro da energia feminina, tem o equilíbrio dos dois elementos. Dentro da energia masculina, tem o outro equilíbrio dos dois elementos. Então, a minha energia feminina, por exemplo, desde no meu mapa natal, ou seja, eu já vim com coisas trabalhadas, a minha energia feminina é extremamente equilibrada entre os dois Uhum, elementos. Tá tipo para a páreo, 5 pontinhos aqui, 5 pontinhos aqui. Então, ela uhum, tem um equilíbrio diferente, por exemplo, de uma outra pessoa que, por exemplo, tá a energia própria dentro da energia feminina tá 3 e 7 aqui. Ou seja, a energia feminina da pessoa ainda não está tão equilibrada. A mesma coisa uhum, acontece com a masculina. Eu tô falando só da feminina especificamente. E aí, que eu achei tão interessante quando a gente começou todos esses estudos e aprofundar, que a gente vai falar muito sobre o feminino, como que a gente não para perceber que ainda dentro do masculino e do feminino, falando de energia, ainda tem uma outra camada de equilíbrio. Então, estou falando sobre isso porque, dentro da serpente, por exemplo, você explica sobre essa questão dos pares e ímpares, né, dos chakras, enfim, uhum, de fazer esse trabalho todo. Se a gente está trabalhando uma energia feminina ali, você consegue identificar, através dos dois elementos que constituem a energia feminina, uhum. o que está mais defasado, o que que precisa ser mais trabalhado, entende? Tem Sim. esse equilíbrio assim? Geralmente eu começo, por exemplo, na primeira sessão eu faço meio que uma anamnese,
né? Uhum. Para entender quais são as queixas daquela pessoa, para entender, digamos assim, queixas físicas, às vezes físicas, né? De questões emocionais, porque ali eu já vou vendo, já vou entendendo mais ou menos onde pode estar os desequilíbrios dela, né? Sim. Só que a gente começa o tratamento sempre pelas limpezas, porque o que que acontece? A gente vai acumulando desequilíbrios, né? E isso vai tornando mais difícil de tu enxergar a essência da pessoa, né? Digamos assim, o que que veio no mapa natal? Porque lá no mapa natal pode estar dizendo assim que eu, por exemplo, sou 60% yin e 40% yang, Uhum. né? Só que eu posso estar expressando, na verdade, um yang desequilibrado. Por quê? Porque os meus elementos estão bagunçados, estão, né? Por causa Dentro daquilo do que eu próprio Yang, absorvi, né? exatamente, exato. Do que eu Uhum. absorvi da energia telúrica, de como é que se a minha Kundalini está equilibrada ou não, né? Dos elementos que eu estou absorvendo do ambiente, porque, por exemplo, se eu vivo num ambiente todo caótico, Sim. tá? Onde tem muita briga, tem muita discussão, tem muita. Isso é um ambiente onde tem um excesso ali de elemento fogo, né? Talvez até de substância sulfur, que é a junção ali do fogo e terra, que são energias mais densas, né? Tanto é que elas compõem os nossos chakras inferiores. Né, elas regem os nossos chakras inferiores, e isso pode estar atrapalhando a expressão da minha essência, que era para ser 60% yin, 40% yang, né? E pode ser que eu ainda precise de mais tempo até alcançar esse equilíbrio aí que tu diz, né? Tudo Sim. aí eu preciso ir observando, mas sim, por exemplo, existem ferramentas alquímicas como o chakra do tempo, que é uma ferramenta da Ugamashi, né, que me ajuda a mapear, porque eu vou entendendo, por exemplo, como é que o planeta Terra recebe as energias dos quatro elementos e, de acordo com o mês que eu nasci, o dia que eu nasci naquele mês, como é que eu fui integrando, né? Como é que eu fui caminhando com os elementos ao longo da minha vida, né? Porque tem determinados, por exemplo, os primeiros 28 dias da nossa encarnação aqui, a gente considera como se o bebê ainda está com os olhinhos fechados, ele ainda está se ambientando, entendendo, né? Então, assim, os primeiros 28 dias, os elementos que ele recebeu ali vão ser elementos que ele vai ter dificuldade de integrar, né? Por Uhum. exemplo, então, uma pessoa que nasceu dia 20, eu, por exemplo, né, nasci dia 23 de outubro, Uhum. né? Que pega alguns dias ali do terceiro tempo do elemento ar, né? Mais o terceiro, mais o restante ali de dias do mês de novembro, né? Que é o terceiro tempo do elemento água. Então, ar e água são elementos que, para mim, eu tenho mais dificuldade de integrar. São os que, digamos, ali estão os meus maiores desafios. Então, essa é uma das formas que a gente consegue entender um pouco desses desequilíbrios e também juntando com a história de vida da pessoa, né? Sim. Digamos, das queixas que ela vem apresentando, que podem já denunciar excesso ou falta de algum elemento, né? Questões com pai e mãe, que daí eu vou entender que tem relação ali com as serpentes, né? Sim. E tudo isso vai interferir na maneira como ela integra o feminino e o masculino dentro dela, pela perspectiva dos quatro elementos. E por isso é tão importante também a anamnese, né, Lu? Porque o nosso corpo físico é só a somatização de tudo. Beleza, a gente já sabe Isso. disso. E, naturalmente, quando já está materializado no corpo físico, uma doença, um desconforto, um tipo de relação com o pai, com a mãe, enfim, com o ambiente, ali já é, de fato, uma direção de onde esses elementos podem estar mais desequilibrados ou equilibrados. E a partir desse rolê todo que você está explicando da Lugamache, que eu acho super legal, nunca estudei sobre, mas eu acho muito legal, é, é muito interessante como é que ali a gente também vê sobre esses dois elementos, porque às vezes a gente acha que é tudo só yin yang, sabe? Tipo assim, só feminino e masculino. Pronto, basicamente aqui para e não, as camadas, elas, cada vez que a gente vai estudando, que a gente vai aprofundando, a gente vai ver que aprofunda mais. E assim, Sim. o quanto que auxilia, de fato, no nosso processo de cura. Porque às vezes é um ajuste, eu sempre falo assim, nem sempre é fácil.
é desafiador, mas às vezes é muito simples. Às vezes é um ajustezinho assim que a gente não tá vendo, que a gente não tá percebendo, porque é aquela história, né? O rótulo de fora da garrafa enxerga, aliás, o líquido de dentro da garrafa enxerga o rótulo distorcido, você tá dentro, né? Dentro da Uhum. ilha, você tem que sair da ilha para poder enxergar a ilha, Sim. sabe? É, Então, é. trazendo essas percepções, essas novas percepções, né? A gente tem tantas ferramentas hoje para a gente poder entender e fazer esse equilíbrio, entendendo principalmente que é nosso objetivo aqui, principalmente entender que é sobre um equilíbrio interno em Yang Sim. nosso, É. interno, feminino e masculino. É, acredito que a gente, né, sentiu tanto de falar sobre casamento alquímico, inclusive justamente para trazer essa percepção, porque às vezes a gente fica muito tempo dentro da ilha. E aí, Uhum. enquanto você está dentro da ilha, você não vai trabalhar no que você precisa trabalhar de fato. E nem é no que você precisa, no que você merece trabalhar de fato, para poder se libertar, para poder trazer de fato aquela paz interior, para viver, experienciar o que você realmente veio fazer aqui. Dentro do chakra do tempo, né? É chakra do tempo, né, que você falou, que é o nome Esse da da Lugamash, sim, técnica, o da mês que a gente Logamash. nasce, sim. Dentro do chakra do tempo, você identifica muito essa questão dos elementos. Dentro de um mapa natal, você identifica a questão dos elementos, sabe? Uhum. Dentro da anamnese lá dos florais, que você faz também da alquimia, você identifica os elementos. Uhum. Dentro da autocristelar, a gente consegue identificar os desequilíbrios que estão ali no campo, de acordo com cada chakra. Então, a gente tem tanta coisa nas mãos para a gente poder trazer, mas é aquilo. A gente tem que, de fato, estar afim de seguir. Uhum. Sair da ilusão de sentar e falar: ai, que legal, estou numa dinâmica e vou esperar o meu príncipe chegar aqui porque é sobre isso. Não, não é. Vai caminhar. Porque tem data pré-determinada para várias coisas? Tem, mas se sentar, essa data ela não vai chegar. Porque não É, existe essa linearidade de tempo, igual o nosso cérebro é, acredita tanto, né? Às vezes eu trago umas chamadinhas assim nos vídeos, uns sacodezinhos nos vídeos, porque, tipo assim, cara, vamos acordar pra gente fazer o que a gente realmente vai fazer aqui. A gente tá no meio de uma transição planetária que o negócio tá, ó, não tá nem correndo, tá é, tsunami, entendeu? Pra poder ter essa percepção. Então, é muito legal ouvir e entender um pouco mais dessa perspectiva que você está trazendo. Eu gosto sempre de indicar outros tipos de trabalho nos quais eu experiencio e eu acredito, porque às uhum, vezes uma coisa não vai ressoar para uma pessoa, mas outra coisa ressoa. Então, assim, cada um uhum, tá sim, num momento ali é, que tem coisas. Ah, você gosta de maçã, eu gosto de melancia, e tá tudo bem. Nem a maçã nem a melancia é melhor do que a outra. As duas têm vitaminas. sim, Então, assim, sim, né? Então, por é, isso que eu acho super legal ter essa troca para poder expandir mesmo a consciência e desmistificar também um pouco esse rolê de, ai, meu Deus, estou fazendo tal coisa, então não posso fazer tal coisa, ou bate de frente, ou aquilo não funciona. Pode não funcionar para você, mas pode ter funcionado para o João, para Maria, sabe? São diferentes ferramentas que vão levar a gente sempre para o mesmo lugar, que é o nosso uhum. objetivo, que é a nossa autocura, né? Eu acho que uma das coisas, pelo menos na minha experiência, assim, eu posso falar por mim, assim, e o que eu observo nas pessoas que eu atendo também, né, é que conforme a gente vai limpando, sabe, esses desequilíbrios, a gente vai alcançando. Isso a gente vai fazendo através de uma expansão de consciência, porque conforme essas limpezas vão acontecendo, a gente vai conseguindo entender, sabe, a cada etapa desses tratamentos, dessas reintegrações, né, desses fractais que a gente vai trazendo de volta, né, a gente vai ampliando a nossa consciência a respeito de determinadas coisas que muitas vezes têm a ver com a nossa relação com o masculino e feminino dentro da gente. Por Sim. exemplo, mais de uma vez já me aconteceu de clientes minhas, né, que estavam fazendo, por exemplo, a limpeza masculina, né, da serpente do pai, né, me trazer várias questões, assim, de percepção que elas passaram a ter de como elas estavam se relacionando com o masculino fora também, Sim. né?
Tipo, poxa, eu tava aceitando determinada coisa, sabe? Que não deveria, né? E tal. E é tipo assim, eu até me dava conta disso antes, mas agora é como se aquilo começasse a gritar tanto que eu não consigo mais ficar empurrando com a barriga, né? Então. Eu acho isso muito rico, sabe? Muito interessante, né? Porque, claro, a psicoterapia, por exemplo, ajuda muito no nosso autoconhecimento, da gente também ampliar a nossa percepção e ter uma tomada de perspectiva sobre as coisas, né? Mas quando a gente, por exemplo, tem um olhar holístico também, e eu acho que em parte tem a ver com isso também, de por que eu reformulei, por exemplo, os meus atendimentos, né? Deixei de atender como psicóloga clínica para atender de uma forma mais integrativa, né? Como, digamos assim, um formato separado do que eu fazia antes, justamente por isso, assim, porque eu percebia que a ampliação de consciência acontecia numa velocidade mais rápida e de uma forma muito mais ampla também, Exato. né? O Dr. Joshua David Stone sempre fala muito nos livros dele sobre isso. Eu adoro os livros dele, eu sempre cito aqui, né? Ele tem Uhum. vários. Inclusive, uns são dificílimos de encontrar, porque não Sim. tem mais edições, enfim. E ele fala muito sobre isso. A psicoterapia é muito importante, muito importante. Só que ela vai até determinado ponto. Ela não Uhum. vai a nível de alma, né? Então, chega um momento da nossa caminhada evolutiva que a gente precisa, que a gente sente aquela necessidade de ver que merece ir além, porque as raízes estão além, né? E aqui a gente não está entrando em religião, porque muitas pessoas às vezes chegam para mim e falam, ai, porque eu não acredito em outras vidas? Eu falo, cara, não é questão de acreditar em outras vidas, vamos pensar na gente como um ser energético, vivendo uma Uhum. experiência humana, né? Um ser espiritual energético vivendo uma experiência humana. Não necessariamente a gente está falando de vertentes religiosas, a gente não está. A gente está falando de uma questão energética mesmo, do que somos feitos aqui. Então, a gente amplia, então vamos falar sobre experiências, fica mais fácil, né, de não bater de frente tanto com crenças e tudo mais, para a gente poder começar a entrar numa expansão consciencial. Porque é muito doido, isso que você está falando, por exemplo, é sempre espelho. Então, às vezes, aquela relação sempre com a figura masculina ou feminina pode remeter a trazer a energia feminina e masculina, que a gente vai sempre na essência da energia, e às vezes fala, a relação conturbada ali com uma energia masculina acaba refletindo em outras, até que você cure aquilo dentro de você. Quando você cura dentro de você, o padrão acaba. Então não são aquelas 7 pessoas, por exemplo, que estavam erradas no meio do rolê, nem você, porque não existe certo e errado, mas estava Uhum. distorcida a sua forma de se entender dentro de um relacionamento, muitas vezes, Uhum. né? Sim. Com aquela pessoa ali, seja com uma energia masculina ou com uma energia feminina. E é muito Uhum. doido, porque eu sempre falo na autocura estelar, você já deve ter ouvido falar muito, inclusive, de camadas. Porque às vezes Uhum. a gente trabalha, eu tenho clientes que estão comigo assim, faz uma sessão todo mês, tipo, direto, acompanhamento direto comigo há mais de 3 anos. E às Uhum. vezes, tipo, agora chega um rolê e a pessoa fala, cara, como que a gente não acessou isso lá atrás? Eu falo, ainda não tinha a percepção, a expansão e a abertura, principalmente na sua alma, para a gente poder acessar tal coisa. Então, às Uhum. vezes, vem um mesmo rolê que a gente trabalha uma vez aqui, trabalha em uma vida, trabalha aqui na criança interior, trabalha na adolescente interior, trabalha nisso, naquilo, de repente volta um negócio lá daquela vida, de uma outra perspectiva, aí a pessoa fala, cara, que louco, agora sim, tipo, virou a chave. Porque é um momento, é o que você tá falando, é o momento de fato ali. Às vezes as pessoas me perguntam, tá, quantas sessões eu preciso? Eu falo, não sei, não sei, não tem como saber. Porque, assim, a partir do momento que você abre o seu campo, que você está pronto para poder experienciar um trabalho, um tratamento, né? Eu sempre digo, é uma autocura, porque é você que vai fazer todo o trabalho. Eu faço ali o que você não consegue fazer, mas é você que vai se empenhar de fazer o tratamento pós-sessão, de fazer tudo, e principalmente dar abertura no seu campo para que eu entre e faça toda a limpeza necessária. E eu falo, enquanto você sentir, a gente vai desbravando, a gente vai cavando. É uma coisa que enquanto você estiver viva aqui Uhum. nesse momento encarnada, tem trabalho. Tem trabalho, não é uma coisa que, ai, acabei. Ó, minha dinâmica finalizou. Tô ótima, tô curada. Oh, meu Deus do céu, então, por que você não tá em Júpiter então ainda? Né? Encarnada ali em Júpiter na oitava dimensão, 11ª, sei lá, que tá fazendo o É, que aqui na Terra? é.
sabe? Tipo assim, tem hora que eu paro e penso isso. A pessoa fala, gosto tanto de ouvir porque você já tá curada. Eu falo, curada onde, meu bem? Tô não. Meu ego ainda dá chilique, muito chilique. Então, assim, é uma questão muito, muito legal ver essas perspectivas e entender cada vez mais essas camadas. Ver também quem está em volta da gente, acompanha os nossos trabalhos, compreendendo essas camadas, sabe? Porque tá tudo ali, é sempre espelhamento, né? Ho'oponopono, o princípio do Ho'oponopono, lá de trás, verdadeiro mesmo, traz isso. Nossa, se você vê, sabe, Deus me livre e guarde, mas se você vê um cachorrinho sendo atropelado aqui na rua, é você que tá criando isso. Não, eu nem conheço o cachorrinho, nem o cara que atropelou. Mas se você não tem essa informação dentro de você, você não Não ressoa, você não materializa, não manifesta. materializa, você não É, manifesta, você não vê, você não enxerga. A gente só sim, enxerga o que a gente realmente tem dentro da gente. Então, sim, o processo de cura é sobre isso. Enquanto a gente está é. enxergando, eu vejo muito sobre todas as clientes que chegam para mim, eu sempre faço essa análise, né? Você deve fazer a mesma coisa, não sei. Mas assim, sempre que chega para mim, eu falo, tá bom, o que que eu tenho que enxergar através dela? Por isso eu Uhum. sempre falo, a sua cura é a minha cura é a sua, e né, a nossa cura é a cura do mundo. Porque tudo é espelho o tempo todo. Sempre, 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 sempre. Sim, sim. Tu me fez lembrar de uma historinha, né, que tem, que o discípulo pergunta para o mestre, né, mestre, quanto tempo leva para subir essa montanha? E o mestre olha para o discípulo e fala, não sei, caminha. Né? Por quê? Porque depende né, da frequência, do tamanho da tua passada, da velocidade que tu caminha, né, da tua frequência. Então, assim, cada um tem uma velocidade sua própria, né, para integrar as coisas, para tá espiritualmente já maduro para poder encarar determinadas coisas. Então, toda essa caminhada de curas né, expansão de consciência que a gente faz também tem a ver com um ganho de uma maturidade espiritual, né? Tô Gigante. pronto ou não tô pronto para integrar essas informações, de olhar para certas coisas? Como eu disse antes, às vezes são coisas que não é que a pessoa não sabia daquilo, ou nunca tinha percebido, ela tinha. Mas só que às vezes a resistência do ego, porque o ego vai fazer o que ele faz, ele, né, tá ali para nos proteger. Né? Só que aquilo que o ego entende como uma necessidade de proteção, às vezes é autossabotagem, né? Porque Sim, eu gosto de dizer, por exemplo, que o ego é como se ele fosse um grande jaiminho, né? Ele quer evitar a fadiga, né? com Tudo que dá trabalho, certeza. ele quer evitar, né? Tudo que precisa de mais energia para integrar, ele quer evitar. Sim, E a gente só consegue transpor essas barreiras que o ego coloca no momento que a gente toma consciência de nós mesmos e consegue começar a nos reconectar com a nossa essência, de entender isso é ego, isso é essência, exato, né? São exato. coisas separadas. É aquele viés de confirmação, né? Que a gente mesmo se sabota o tempo todo. Então, assim, por exemplo, eu tenho. é, Vou usar a palavra preguiça, né? De levantar todo dia e de fazer o meu shot. Aí eu mesma me convenço de que quando eu faço shot, eu acabo ficando meio enjoada, por exemplo. Então, por que que eu vou fazer aquilo? Mas não é. Viés de confirmação que o próprio ego usa exatamente para poder continuar nessa autossabotagem, porque para ele essa autossabotagem é confortável. É o que eu sempre Ah, falo do ofurôzinho de cocô que eu brinco, isso, porque é aquele conforto desconfortável, mas que para ele é confortável, porque é porque ele está desconhecido, né? acostumado. Ele é só uma É, programação, então é muito louco. E você falando dessa questão, achei muito legal você trazer essa questão da montanha, né? Porque muitas pessoas que chegam para mim através do canal por causa da dinâmica de chamas gêmeas, vem numa velocidade muito grande, numa intensidade muito grande de a reunião, a reunião, a reunião, a reunião, a reunião. E eu paro e falo, cara, aproveita o caminho, curte o caminho. O prazer de você ter a oportunidade de estar vivenciando, experienciando, sabe? Até o que está doloroso, não é ter prazer na dor, não é esse o ponto. É compreender que você está aqui por uma ordem divina, experienciando uma vida humana que não é fácil.
tá aqui. Tipo assim, você chegar, eu estou encarnando aqui nesse momento. Não, não é. É um milhão de coisas em volta para que aquela alma consiga de fato se projetar no espaço-tempo específico com todas aquelas energias envolvidas que precisam ser trabalhadas. Então, quando a gente toma essa consciência de curtir o caminho, tipo, vai caminhando e vendo, sabe? Aquela florzinha ali, aquela pedra que você tropeçou, sabe? Ri do tropeço em vez de xingar e chutar a pedra, sabe? Porque na hora que você chegar lá em cima, no topo da montanha, chegou, tá, faço o que com isso agora? Eu vou ver uma paisagem linda, vi, passou a empolgação de ver. E aí? Faz Uhum. o quê? Então, É. é muito importante que a gente entenda e aprecie o caminho de fato, o caminhar de fato, cada etapa, cada pessoa que chega na sua vida para poder trazer essa experiência para você, sabe? Tipo, às vezes a minha mãe, minha família, né, as pessoas mais íntimas de mim, ficam falando sempre que eu só pareço boba, assim, que sabe? Que tudo para mim é tipo uma mega experiência. Uhum. Tipo, a pessoa chega e fala assim: você come tal coisa? Pra mim é assim: eu quero experimentar. Meu namorado, Uhum. ele morre de rir, porque ele fala assim: a fé é ótima, porque tudo que eu falo pra ela, ela quer experimentar. Ela nunca comeu, mas quer experimentar. É o mais louco da vida. Quer experimentar. Você Uhum. já fez tal coisa? Você já foi. É claro que, né, uma consciência, não vou fazer uma coisa completamente louca, mas assim, nesse Uhum. sentido, mas tipo, você, né, quer isso aqui? Vou experimentar. Às vezes as pessoas olham pra mim e falam assim: nossa, você vai experimentar. Eu quero ter experiência. Eu quero entender qual é o gosto, qual é a textura, qual é a sensação. Experienciar a vida, sabe? Sim. Então, tipo assim, é sobre isso. A vida é sobre experiências, né? E eu acredito que essas experiências trazem muito a questão do equilíbrio dos elementos, trazem muito a questão do equilíbrio yin yang, porque você experiencia uma coisa aqui, uma coisa ali, e você vai trazendo, complementando, integrando mesmo, para poder ir trazendo esse equilíbrio. A vida, no final das contas, é sobre isso, né? Sobre viver. A gente, a gente esquece que é sobre viver. A gente só quer chegar Uhum. lá, né? Mas isso que tu está me dizendo me lembra, assim, digamos, o início da minha dinâmica, né? Porque eu, no princípio, assim, imagina, eu atuava plenamente dentro da psicologia, tá? Eu já era espiritualizada porque eu já tinha tido um despertar espiritual já desde que o meu pai faleceu em 2010, e aquela situação, na época que eu estava vivendo, com essa perda e tal, eu já tinha tido um despertar espiritual, já tinha iniciado naquele momento. E eu só conheci o meu gêmeo em 2019. Daí sim eu tive, né, aquela transformação mais profunda, né? Mas no início da jornada, por causa desse meu viés mais científico, mais, né, baseado em evidências e coisas, eu buscava explicações muito mais lógicas dentro da compreensão material, né? Então, no Sim. começo da minha jornada, em função do que eu estava vivenciando, que já era a dinâmica, né? Fui buscar explicações dentro da psicologia para o que eu estava vivendo. E ali eu cheguei na questão dos estilos de apego, porque apego dentro da psicologia a gente entende como a habilidade de desenvolver vínculo, né? Porque, por exemplo, esse conceito de apego, que é se aferrar a alguma coisa, que vem do Zen, do budismo, né? Enfim, Uhum. dentro da concepção mais da psicologia, seria uma dependência, né? Então, aqui, quando eu estou falando em apego, né, principalmente os estilos de apego, eu estou falando de como a pessoa se vincula com outras pessoas, né? Uhum. Então, eu via muito essa dinâmica, tanto em mim, mas eu via em outras pessoas também, dessa de perseguição e fuga, né? Como uma questão assim de como a pessoa se vincula, né? E quando tu me fala assim, que as pessoas ficam, né, às vezes no começo muito preocupadas com, né, a linha de chegada lá, né, e a reunião, às vezes tem muito a ver com um estilo de apego mais ansioso, né? Que porque traz bastante sofrimento mesmo, né? E acho que também, assim, trazendo até para questões mais da psicologia, fala sobre desenvolver uma habilidade de regular as próprias emoções,
de poder entender o porquê que eu estou tão ansiosa para isso, o que que eu quero, estou esperando conquistar com essa reunião. Será que eu estou querendo que a reunião seja tão rápida assim, porque eu estou para aplacar o meu sofrimento, para aplacar a minha angústia? Mas será que não é mais importante eu olhar por que que isso me angustia tanto? Exato. Né? Será que é Esse porque eu não estou ponto. conseguindo regular minhas emoções, regular minha ansiedade? Será que eu não estou querendo preencher um vazio que é meu com uma suposta reunião com o gêmeo, né? Entra Exato. muito. Esse ponto que é muito. Inclusive, eu me insiro dentro deste momento de início de dinâmica, porque não estou Sim, me tirando fora do rolê, não. Início de dinâmica não. era, é o único objetivo que a gente tem na vida é a dinâmica, é a reunião, até a gente entender Sim. o que que acontece. E é interessante você trazer esse ponto, Lu, principalmente por essa visão mais psicológica mesmo, né, do rolê todo, porque eu via muito isso no meu processo. O tempo todo eu ficava me perguntando, e isso se estende, acredito eu, a todos os relacionamentos, não só ao relacionamento numa dinâmica de chamas gêmeas, mas a qualquer outro tipo de relacionamento. É. Por quê? Tantas vezes a gente tem tanta. Eu não sei qual a melhor palavra para usar, mas a gente tá tão longe da gente mesmo que a gente não Uhum. sabe quem a gente é ou o que a gente quer, ou o que a gente veio Sim. fazer aqui. Então, em busca de um propósito, muitas vezes, em busca de uma Um mudança sentido, de né? vida, de um sentido de vida, a gente coloca toda a atenção e todo o foco na reunião da dinâmica e fala: aquilo vai resolver a minha vida. Aquilo vai Uhum. resolver a minha tristeza, aquilo vai resolver a minha dor, aquilo vai resolver a minha solidão, aquilo vai resolver a minha isso, aquilo, 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 aquilo. Só que não é, não é. Uhum. Então, quando a gente começa a entender que é muito mais sobre isso aqui do que sobre o externo, você para e fala Uhum. assim, opa, e o tempo todo, eu lembro que eu me perguntava no início, eu falava assim, cara, tá bom. Eu já até falei isso em algum vídeo, eu falava assim, se eu tivesse em reunião agora com a pessoa, naquela época e tal, vivendo uma vida juntos, com uma família feliz, né? Como o meu ego sempre idealizou. Porque tem pessoas que não idealizam ter filho e tudo mais, mas o meu ego sempre idealizou isso. Uhum. Eu estaria feliz? Não. Aí eu mesma entendia que não. Ainda ia estar Uhum. faltando algo. Tá. Então, onde está esse algo que está faltando? Aqui dentro. E aí que eu fui Uhum. desmembrando muita coisa que vinha das minhas feridas, né, com a minha mãe, com meu pai, enfim, com o meio, com tudo ali, que tem a ver com a minha existência aqui, com o que eu vim fazer aqui e curar e tudo mais. Mas se a gente não traz essa percepção, você sempre projeta no outro, e quando você tá com o outro, caso isso aconteça, aquilo não resolve. E aí, quando aquilo não resolve, aí sim você fala, já era. Perde todo o propósito, porque fica tudo sem objetivo. E é onde você falou muito sobre a questão dos apegos, né? É, é muito doido isso, porque apego, compulsão por qualquer coisa, sempre está em algum lugar ali. Então, assim, eu faço um trabalho constante comigo mesma do desapegar, de exercícios, de várias coisas, sabe? De várias coisas. Hoje mesmo de manhã, eu tava passando meu protetor solar, não sei o quê, eu olhei e falei, cara, eu tô com muita maquiagem, vou resumir isso aqui. Vou resumir isso aqui, sabe? Tipo, vou resumir guarda-roupa, vou resumir isso, vou resumir. De tempo em tempo eu vou fazendo isso. Ah, Fernando, são só coisas materiais. Ok, coisas materiais que estão refletindo o que está aqui dentro. Se eu tô com tanta necessidade de ter, de ficar, não é que eu não possa ter ou usufruir da vida material, não é isso. Mas é Uhum. entender que existe um equilíbrio para isso também. Porque se está desequilibrado é porque o interno está Sim. desequilibrado. Então, isso é muito assim, quando a gente de fato está olhando para a nossa caminhada de curas e entendendo o propósito, você para ter essas percepções, sabe? De não transferir, acho que essa que é a melhor palavra, de não transferir para o outro o vazio que está em você. Entender por É. que que aquele vazio existe e como suprir aquele vazio, né? Sim. Para mim funcionou quando eu me conectei com a fonte de fato, assim, e sempre que vem qualquer vazio, eu volto para a fonte, falo, ok, é com você, Uhum. não é comigo, tô aqui, um ser humano projetado, então Uhum. me nutra com seu amor, porque é dele que eu preciso.
E aí a gente se nutre. E aí É. a gente não só se nutre, mas a gente exala, a gente expande nesse sentido, né? Do amor incondicional. Se a gente tivesse a reunião lá no começo, do jeito que o ego queria, né, mesmo a gente não estando, não tendo trabalhado as coisas que a gente precisava trabalhar dentro de nós, provavelmente esses conflitos internos iam aparecer em outras coisas, né? Ok, tá, preenchi, entre aspas, né, tem uma ilusão de ter preenchido, a minha sensação de vazio, que eu sequer reconheço ainda, mas, né? Estou aqui com tô só sentando em cima do problema, achando que já terminei com ele. Isso vai aparecer em outras coisas, vai aparecer. Aí eu vou querer preencher o vazio, por exemplo, com consumo, com comida, né? Eu vou Exato, para outras coisas. exato, Né? exato. É muito sobre isso. Lu, a gente falou até, né? A gente, antes de fazer o vídeo, eu falei, olha, a gente vai falar muito, porque quando começa a falar, a gente não para de falar. Então, assim, a gente trouxe É, muita coisa legal aqui. Espero que essa percepção, né, minha, sua, nossa, juntas, e expanda e ressoe para quem estiver assistindo a gente nesse momento do tempo, que faça algum sentido, que, enfim, traga uma movimentação necessária aí dentro do seu caminho individual, dentro da sua dinâmica, da sua jornada, do seu despertar, enfim, indiferente do momento que você estiver passando nesse momento aí. Quero agradecer muito a Lu por estar estreando aqui comigo Diálogos Energéticos, que era um projeto que já estava, mas meu ego ainda estava postergando, então chega um momento que fala, vamos. E foi muito legal saber um pouco mais sobre essa integração de Yin Yang pela perspectiva do seu trabalho. Acredito que pode auxiliar muitas pessoas aqui também. E é isso, agradecer imensamente pela sua presença aqui, pela nossa troca, por estarmos juntas e conectadas nessa jornada, caminhando juntas. Obrigada. eu quero também agradecer de coração por poder estar aqui trocando ideia contigo, que eu acho que as nossas trocas são tão ricas, eu acho muito legal ter a oportunidade de poder expandir isso para outras pessoas participarem também, né? E espero ter contribuído, né? Espero ter contribuído para as jornadas, para as dinâmicas, né, de quem estiver nos assistindo, né? E gratidão de coração. Para quem quiser entrar em contato com você, vou deixar o arroba na descrição do seu Instagram, enfim. Mas se Aham. você quiser falar sobre seu trabalho, e-mail, alguma forma de contato Sim. também, para as pessoas entrarem em contato. É. Basicamente pelo meu Instagram mesmo, meu arroba é lu_desperta, né? Lá tem o link para marcar, agendar horário, tem o WhatsApp lá, né? E aí dá para conferir um pouquinho sobre o trabalho com os 4 elementos, né? Como eu juntei ferramentas, né, alquímicas que vêm de autores diferentes, eu dei o nome, né, de terapia dos 4 elementos, porque basicamente é isso, né? Ajudar as pessoas a caminhar de uma forma mais consciente, mais expandida, né? E para que a gente possa alcançar o equilíbrio e dessa tão desejada ascensão, né? Verdade, isso mesmo. E, E para quem quiser entrar em contato comigo para sessões de autocura estelar, eu sempre deixo o link atendimentos aqui na descrição do vídeo também, só entrar em contato que eu passo todas as informações, valores, lista de espera, atendimento, tudo, tá bom? Então é isso, Lu, muito obrigada, gratidão pela sua presença. Espero todos vocês no nosso próximo Diálogos Energéticos. E vamos nos falando aqui. Quem tiver gostado do vídeo, inclusive, peço que curta, compartilhe, comente aqui, dê sua opinião sobre o nosso papo, o que vocês acharam, que a gente vai amar receber comentário de vocês. Receber todo esse carinho que vocês sempre deixam aqui pra gente, sempre emana, tá bom? Um beijo grande pra vocês. Arro!